O tema da mensagem de hoje é gerando a abundante chuva. Repita comigo: eu irei gerar. Eu irei gerar a abundante chuva. A abundante chuva Em minha vida. Em minha vida. Você crê nisso? Amém. 1 Reis 18:41, que diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há o ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao monte e se inclinou por terra e pôs o seu rosto entre os seus joelhos. E disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe, dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te impeça. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvem e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Amado, nós só conseguimos algo quando nós temos o intuito de gerar. Gerar é aquilo que você está vivendo pela fé, mesmo que aquilo ainda não aconteceu, mas você começa a ver com os seus olhos da fé. Gerar é algo mais ou menos assim. Eu citei esse mesmo exemplo no culto de manhã, que quando nós vamos fazer um encontro com Deus, o encontro só acontece lá e só é um sucesso, e as pessoas são restauradas, saem de lá realmente curadas, libertas e abençoadas, por um único fato: pelo fato de nós, 21 dias antes, geramos aqui na igreja em jejum e oração. Nós já começamos a apresentar aquilo que vai acontecer. Amém? E citei também um segundo exemplo: é como uma mulher que está grávida. Ela sabe que tem uma criança dentro dela, e essa criança cada vez está crescendo, está desenvolvendo. E quantas mães, eu já ouvi testemunho de mães que sonhou com o rosto do teu filho, mas ela nunca viu a criança. Hoje, por mais que tenha o avanço da tecnologia e a ultrassonografia 3D, né, tem mais ou menos algo parecido, mas é um feto. E o feto não tem muita cara de muita coisa. Adianta a mãe falar: nossa, é a cara do pai. Mentira. Tem cara de joelho. Não é verdade? Tadinho. Verdade. Mas antigamente as pessoas elas geravam e não tinha perspectiva alguma de se fosse macho ou fêmea, né? Não sabia se poderia ser um ou ser dois. Hoje, com o avanço da tecnologia, nós temos um poder de saber algo. Mas o mais gostoso de tudo isso é gerar. É saber que a cada dia está se aproximando e a cada dia você vai viver aquilo que é tão esperado. Aquelas que vão ter parto normal, sabe até que vai passar pelo caminho da dor, a dor do parto. Mas Jesus diz assim, amado, que a bênção na nossa vida é semelhante a uma mulher grávida, que no momento da dor acha que não vai suportar, mas logo depois que a criança vem ao mundo, ao olhar para o teu rosto, ela é como se esquecesse de toda a dor. E a dor é trocada pela alegria do Senhor. Gerar é quando nós queremos algo da parte de Deus e começamos a orar e gerar aquilo que vai acontecer. Amém? Ponto 1. Aquele que um período de seca física e espiritual. Era um tempo em que o próprio profeta havia anunciado naquelas terras, pela rebeldia do povo, que não choveria por alguns anos, e que eles passariam uma grande seca, consequentemente uma grande fome. Foi algo semelhante à seca do Egito. E Elias, amado, havia profetizado isso, e a Bíblia diz que com o tempo, ele sai do lugar onde está, e aí então, ele fica angustiado por algumas situações que aconteceram na época, e para simplificar, ele foi para uma caverna, e a Bíblia diz que lá o Senhor o sustentou, mandando um corvo todos os dias levar pão e carne. Esse corvo sabia ser um bom garçom. Todo dia, este corvo levava pão quentinho para o profeta.
E a carne também levava o profeta fresca, não era como isso não. Imaginar um corpo poderia ser alguma coisa semelhante. Mas era algo que Deus preparava. Por quê? Porque todo o seu ministério, Elias gerou algo para a vida dele, ser dependente total de Deus. Preste atenção. Se você é cristão do Senhor, salvo, nome escrito no livro da vida, saiba que você pode gerar o melhor da tua vida. Você que é jovem, não casou ainda, você pode gerar sua futura esposa, seus futuros filhos, você pode gerar sua faculdade, você pode gerar o seu bom emprego. Isso é a hora de fazer agora, irmãos. O brasileiro tem mania de deixar tudo para a última hora. Não, quando chegar lá na época que eu faço, começa a gerar agora. Porque quando nós geramos em espírito. E a Bíblia diz: o que você ligar aqui na terra será ligado lá no céu. Ao tempo você pode até esquecer, mas o Senhor jamais vai esquecer. Às vezes nós estamos ocupados demais, sabe? Encorajando talvez outras pessoas, né? Enquanto a nossa vida por muitas vezes está desabando. Às vezes você gera em outras pessoas para que essas pessoas continuem, vai à frente, vai avante, prospere, caminhe. Mas às vezes você não está gerando em você. Tem pessoas que você conversa com elas, fala: e aí, como é que vai ser 2016? Pelo menos segundo os especialistas vai ser pior que 2015. Olha a boca do profeta. A crise vai ser pior, vai ser maior o desemprego. Irmãos, eu sei que 2015 foi difícil, mas eu particularmente não senti nenhuma crise. Eu trabalhei o que tinha que trabalhar, paguei as contas que tinha que pagar, não é? Comprei o que tinha que comprar. A única coisa que mexeu é que nós vimos muitas pessoas sendo mandadas embora, ficando desempregadas. Mas graças a Deus, na nossa igreja, ninguém foi afetado por essa crise. Todos estavam trabalhando, continuou trabalhando. Todo o valor que ganhava continuou ganhando. Não é verdade? Então nós podemos dizer que nós passamos por crise, que vivemos crise. Crise estava vivendo aquele povo devido a uma palavra liberada do profeta. Eles estavam vivendo uma seca. Mas o profeta então entendeu que era tempo de mudar a história. Então ele vai gerar aquilo que realmente ele podia obter vitória. Sabe? Havia fome completa. Todos os recursos daquela época haviam se esgotado. Então o que nós devemos fazer quando os nossos recursos começam a se esgotar? O que nós devemos fazer quando a assolação bate à nossa porta? Está no ponto 2. Ajoelhar e colocar o rosto entre os joelhos. Foi o que o profeta fez. Ele, como profeta, e há uma situação semelhante quando ele ora ao Senhor, contra os profetas de Baal, ele levanta um altar e em pé, ele ora ao Senhor dizendo: Deus de Abraão, Isaac e Jacó, manda fogo. E o fogo do Senhor desceu. Mas essa situação ele estava gerando, era algo que não era possível e não era visível, mas ele decidiu fechar os olhos, os ouvidos ao que estava à sua volta. Talvez, amado, se ele estivesse em pé olhando para o céu dizendo: Senhor, manda chuva, mas tem que ser agora, ele olharia o céu e não via nenhuma nuvem, nenhuma. Mas ele primeiro então fala para o seu servo. Ele disse assim: olha, eu vou orar e você vai subir ao monte por 7 vezes e vai vir chuva. O servo dele não duvidou, porque sabia a capacidade que tinha o profeta, sabia que ele era homem de Deus. Mas ele falou, talvez se fosse algum de nós aqui, ia dizer: poxa, profeta, vai ter que subir 7. Pode ser 4, 3, 2 vezes está bom. Imagina a altura daquela montanha. E ele não estava no alto da montanha, ele estava embaixo. É exatamente no lugar onde nós por muitas vezes nos colocamos, embaixo. Não é hora de você se exaltar e dizer que você é homem de Deus e mulher de Deus. É hora de você gerar. E quando nós geramos, nós sentimos dores. Quando nós geramos, nós sentimos dificuldade. Quando nós geramos, nós sentimos incredulidade. É por isso que ele coloca o seu joelho no chão e coloca a cabeça entre as pernas, porque ele não queria ver nem o que estava acontecendo do lado, mas ali ele já estava gerando e ouvindo o som da abundante chuva. Sabe? Ele decidiu buscar a ajuda de Deus, que era o único que podia resolver aquela situação. Quando ele profetizou que não haveria chuva,
ele não imaginou que seria uma seca tão terrível. Sabe quando algumas vezes nós clamamos a Deus, ou quando nós falamos, ou fazemos alguma coisa, depois você chega lá na frente e diz assim: caramba, que besteira que eu fiz. Eu fui além demais, não deveria fazer tudo isso, olha o estrago que aconteceu. E por muitas vezes nós nos intimidamos ou nos sentimos afrontados, dizendo: agora já foi, agora não adianta chorar o leite derramado, engano o seu. Agora é hora de você gerar, agora é hora de você consertar. E eu tenho certeza que Deus vai te ouvir. Deus não vai olhar para você e vai dizer assim: está vendo a besteira que você fez? Agora não adianta chorar, agora não adianta reclamar. Mentira do diabo. Toda vez que você estiver angustiado e triste, você vai dobrar o teu joelho e Ele ouvirá, porque Ele é o Senhor. A Bíblia diz: antes mesmo que a palavra chegue à tua boca, Deus conhece, sabe e supre a tua necessidade. Elias entendeu que ele precisava agora clamar, sabe? Talvez, se ele estivesse de pé, ou estivesse no meio da multidão, ele ouviu várias pessoas dizendo: pode parar, não tem sinal de chuva nenhum, nós estamos na primavera. Recentemente nós aqui em São Paulo passamos por isso, ouvindo a cada dia que a represa tal YX estava baixando, já estava no volume morto. E começou então aquela escassez, realmente não tinha chuva em lugar nenhum, muitas cachoeiras estavam secando. E a igreja começou a orar, a igreja do Senhor começou a buscar, mas depende, irmãos, de uma manifestação até da própria natureza. Estávamos na época do inverno para a primavera. A abundante chuva no nosso país é na estação do verão, não é verdade? Na primavera você olha, em Caldas Novas, recentemente, sempre eu vou nessa época de agosto, que é meado de estação, você olha para o céu, você não vê uma nuvem, é tudo azul, tudo azulzinho, porque não é época de chuva. Se há uma chuva, é chuva temporânea, não é a chuva seródia, sabe, irmão? E Elias estava passando por esse processo. Talvez se fosse um de nós diríamos: não adianta eu orar, porque a chuva só vai vir mesmo no verão. A que vier agora é uma chuvinha pouca, é uma chuvinha de verão, uma chuvinha rápida. E eles precisavam de uma abundante chuva. A terra precisava ser embriagada para que pudesse gerar o fruto, para que pudesse gerar vida. Repita: terra seca, traz doenças. Aquele povo estava doente, aquele povo não tinha água. Onde se tem muita água, tudo que é abundante, tudo que é muito, em excesso faz mal. Mas a seca é uma das piores coisas que existe. Você pode ficar sem luz elétrica, sem internet, sem Facebook, sem WhatsApp, mas sem água você não fica. Você fica até sem comer, mas sem água você não fica. Imagina a responsabilidade que estava sobre o profeta Elias. Irmão, talvez você tenha passado algumas situações em que algumas pessoas têm olhado para você e têm culpado você por conta dessa dificuldade, desse caso que está acontecendo, desse problema que surgiu, sabe? Mas ele tinha uma promessa de Deus. E ele falou: eu vou orar, e eu sei que Deus vai suprir. Por que Elias precisava buscar a Deus e não as pessoas para ter a resposta que ele tanto procurava? Porque ele precisava continuar crendo no Senhor. Quantas vezes nós confiamos em pessoas e fomos decepcionados? Quantas vezes pessoas prometeram a você que mudaria, que te ajudaria, que te abençoaria, quando na verdade não houve nada disso? Sabe, meu irmão? Ele sabia que só Deus poderia mudar. E quando ele dobra o seu joelho, ele pela fé começa a ouvir o som da abundante chuva. Ponto 3. Quando se ouve o ruído da abundante chuva, quando você deixar se influenciar por Deus e não por aqueles que não compartilham a tua visão. Preste atenção. Se eu estou na fé, a única pessoa que eu tenho que compartilhar é o Senhor. Repita comigo: a última palavra vem do Senhor. Se Deus é que traz a última palavra, eu não tenho que me importar o que homens estão dizendo. Você está entendendo? O que homens estão falando.
Quando você se posiciona, amado, para receber como ele fez, como que ele recebeu? Com o joelho no chão, com a cara no pó. O crente, para ele receber algo de Deus que aparentemente é impossível aos olhos dos homens, Deus não resiste quando o homem dobra o seu joelho, realmente quebrando o teu coração, coloca a sua cara no pó e busca a face do Senhor. A graça de Deus se manifesta. Às vezes nós queremos ganhar as coisas no grito. Tem gente que quer ganhar as coisas de Deus chorando. Tem gente que está dizendo: Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou embora da igreja. O Senhor fala: pode ir, por favor. Você não se converteu até hoje. Porque aquele que nasceu de novo não abandona da fonte que é a fonte da vida. Elias passou por momentos difíceis. Tantos homens de Deus, você lê na Bíblia, você sabe de momentos difíceis, mas nem por isso eles olharam para trás. A palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de seu Deus. Sabe, meu irmão? Ele disse: Deus vai mudar essa história. Glória a Deus. Quando você acredita do Deus que falou para você, mesmo que Ele se dirija completamente daquilo que você quer ou não ouvir. Tem coisa que nós não queremos ouvir. Tem coisas que nós sabemos que Deus vai falar conosco, mas nós temos um temperamento e não, isso aqui eu não quero ouvir. Isso aqui não é para mim, isso aqui eu não vou aceitar. Eu já decidi, eu já tomei decisão. Preste atenção, amado. Quando você abre o teu coração e diga assim: Senhor, eu sou completamente seu, então você será dirigido completamente pelo Senhor, ainda que por caminhos que você não entende. Amém? De repente você traçou um caminho na tua vida para ir numa determinada situação e o Senhor lá na frente diz: não é aqui que eu quero você, eu quero aqui. Não, Senhor, mas isso aqui não tem nada a ver. Isso não é de Deus, isso é do diabo. Se você acerta o Senhor, o diabo não te toca. Portanto, siga, vá em frente, ouça a voz do Senhor. Pela fé, amado, Elias, ele sentiu a chuva antes mesmo que caísse uma única gota. Ele já estava vivendo, porque ele estava gerando essa chuva. A chuva era a resposta de todas as coisas. Às vezes você procura homens para tentar solucionar um problema financeiro. Talvez você consiga. De repente você precisa de um juiz para assinar, sabe, um processo, para que você ganhe o processo. É possível. Mas existem coisas que homem nenhum pode fazer. Exemplo, a chuva. Até hoje não conseguiram nada para fazer com que a chuva ela possa descer em determinado local. Você pode ter certeza, se tivesse, eles já tinham criado pelo menos uma nuvem enorme só nas represas, para que ela pudesse encher. Mas é no momento que nós não temos saída e não temos a quem recorrer, é que nós devemos recorrer ao Senhor. Quando temos uma atitude de fé, mesmo que não tenhamos a visão de nada, entenda, se você dobrou o joelho, Ele é muito educado para te ouvir. E se Ele te ouvir, Ele vai te abençoar. Uma vez eu ouvi um comentário de uma pessoa que foi tentar conversar com a outra, ou cumprimentar, e por um tempo eu não entendi direito, depois que eu fui cair a ficha. Olha que eu sou meio lerdo para cair a ficha. Aí a pessoa foi cumprimentar o outro trocou de assunto, virou as costas e falou: nossa, me deixou no vácuo. Eu falei: vácuo? Eu entendi direito, depois que eu compreendi, né? Que essa pessoa ficou sem graça, porque foi cumprimentar a outra, né? Essa pessoa que virou as costas, não fez por querer, realmente não percebeu. E ela ficou sem graça e citou isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque você vai falar com Deus e Ele jamais vai deixar no vácuo. Amém? Jamais Ele vai virar as costas e fingir que não ouviu. Porque o salmista diz: antes que a palavra chega na tua boca, Ele sabe o que você quer. A condição dele abençoar ou não, isso depende só a Ele. Confere somente a Ele. Mas que Ele vai te ouvir, vai. Talvez Ele não conclua a obra hoje, amanhã, ou no tempo aceitável seu, mas Ele faz isso, como diz a Bíblia, no tempo aceitável do Senhor. Você pode falar algo para mim hoje, amado, que para você é muito importante, eu posso ouvir, não dá importância e até esquecer. Que não é difícil esquecer, né?
Mas aquilo que você falar com Deus, ainda que for em pensamento, Ele jamais esquecerá de ti. Ele sabe, Ele te conhece. Ponto 4. Por que olhar para o lado do mar? Porque as chuvas, ela vem de onde se formam os ventos. Segundo a meteorologia, toda vez que nós assistimos os jornais em especial, que fala da mudança de clima, está calor, de repente vem uma frente fria, ela vem de onde? Do mar. Os ventos se formam no mar. A nossa terra, que nós chamamos de terra, que na verdade é água, o planeta deveria ser chamado planeta água, e não planeta terra, né? Recentemente eu estava lendo uma matéria que existem alguns lençóis criados de água, principalmente na região de São Paulo, que poderia as represas secarem totalmente, que nós teríamos mais 500 anos, todo mundo gastando água à vontade e não acabaria. Você viu sobre isso? Foi bastante comentado a respeito. Uma água boa, potável, que não precisa de cloro. Muitos anos atrás não tinha Sabesp, não tinha nada disso. As pessoas tinham um poço dentro de casa. E dificilmente o poço secava. Quando ele não estava dando muita água, ia lá, abria um pouquinho mais, né? Mas as pessoas entenderam que água encanada é melhor. Eu preciso estar lá ligando a bomba, e a bomba queima, e a água não sobe, e vai no baldinho. Muitas coisas que se evoluíram para pior. Não sei se você lembra que quando você começou a pagar a conta d'água, você pagava só água, você não pagava esgoto. Agora você paga esgoto. E agora você paga uma terceira coisa que você não sabe, que é o ar que bomba essa água para chegar na tua casa. Há uns 6 anos atrás, eu comprei um aparelho. Até o Celso Russomano que fazia propaganda desse aparelho. Se coloca ele dentro depois do relógio, não antes, sempre depois. E ele tem o efeito do quê? De tirar o ar. Eles brigaram, mudaram, os anos se passaram, brigaram, mudaram. Certo dia vieram aqui e tiraram meu aparelho. A Sabesp disse assim: olha, não pode mais ter esse aparelho. Eu não estava em casa, quem estava em casa era pastor. Eu, como não pode? Meu marido comprou, tem nota fiscal isso aqui é legalizado, não é nada contra a lei. Eu falei, então, mas não pode e tal. Os relógios de hoje, como de fato não gera tanto ar, já tem uma válvula de escape, que esse ar sai e só passa água. Eu falei, eu quero fazer um teste no primeiro mês. E realmente, um mês depois veio a conta exatamente como estava vindo antes. Então eu acredito que realmente essa nova tecnologia de relógio pode ser que não precisa mais desse aparelho. Vai me pelo menos devolver, porque é meu, né? Mas não, levou embora. Amém por isso. Sabe, irmãos, por que se pagou tantos anos? Eu ainda tinha um aparelho que retirava o ar, mas quantas pessoas não tinham? Quantas pessoas não pagam o ar? E daqui a pouco, amado, eles vão querer criar uma nova taxa, principalmente no Brasil, infelizmente. Não é? Infelizmente. Elias, ele entendia o quê? Que as pessoas viviam debaixo de comodismo, como muitas vezes nós queremos viver. Debaixo de comodismo. Tem gente que diz assim, não, deixa essa luz ligada, não tem importância. No final do mês eu pago. Você poderia tirar esse custo, mas é muito cômodo. Deixar a televisão ligada com aquela luzinha vermelha, para na hora que você apertar o controle deitado, ela liga. Isso é ótimo. É muito mínimo que gasta, mas são milhares e milhões de casas que estão consumindo uma coisa sem necessidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós gastamos, às vezes nós fazemos coisas sem necessidade. E na hora que nós realmente devemos pedir algo para Deus e nos policiar daquilo que fazemos ou deixamos de fazer, nós não temos o mesmo sucesso. Sabe, irmão? Será que se você orar no mês de janeiro, que é a primícia do ano, para Deus abençoar que este ano você compre a sua casa nova, que você compre o seu carro novo, que você realmente arruma um emprego para ganhar o dobro,
É fácil orar por isso, não é? Mas sabe o que é mais difícil de orar? É colocar o joelho no chão e dizer: Senhor, muda a minha história, muda o meu caráter. Senhor, eu quero ser íntimo seu, ainda que isso venha a me doer. Muitas pessoas não têm esse princípio, não têm esse propósito. E algumas situações, como algumas bênçãos ou como algumas conquistas, está ligado a caráter. Elias entendeu que aquele povo, eles tinham um caráter totalmente deturpado. E quando Deus permitiu que a terra toda, toda aquela cidade ficasse numa seca terrível, é porque eles precisavam reconhecer o Senhor, principalmente o rei chamado Rei Acabe, que era um endemoniado, casado com outra mulher mais endemoniada chamada Jezabel, que afrontava Deus, que afrontava o rei. E por isso que o texto que nós lemos diz o seguinte: manda chamar Acabe e diga para ele para aparelhar o seu carro, porque vai vir tanta chuva que esta chuva vai impedir até mesmo dele caminhar com o seu carro ou a sua carroça. Sabe, amado, o que nós devemos entender é que Deus ele vai ser honrado na tua vida, mas a partir do momento que você se prontificar para honrar. Por que eu estou procurando chuvas na direção do mar? Porque é de lá que vem a chuva. Por que eu preciso ficar procurando em pessoas, em lugares, em situações a bênção, se ela vem do céu? Por que eu vou confiar no João, na Maria e no Joaquim, que me prometeu que me daria aumento, que teria a solução para o meu problema, que o problema da justiça, essa pessoa iria dar um jeito, se tudo isso vem de Deus, então é para ele que eu devo olhar. Elias, quando ele fala para o servo, olha na direção do mar, porque ele tinha certeza que a nuvem vinha de lá. O que o Senhor está dizendo com isso? Que é para você olhar para Deus, é para você olhar para o céu, é para você olhar para a tua oração, porque a oração do pastor, a oração do missionário, a oração do presbítero não tem mais poder do que a sua não, porque Deus é um só. O momento que você falar com Ele, muitas e muitas vezes Ele vai te ouvir. Sabe, meu irmão? E Deus só vai ouvir quando você entender por que a porta foi fechada. A porta foi fechada em alguma área na tua vida, o Senhor te diz: você sabe por que essa porta fechou, então conserte-se para que ela não feche nunca mais. Ela teve um motivo. Tem muitas pessoas que têm enfermidade provocada por alguma situação. E não adianta você usar droga a vida inteira e no final da tua vida, já morrendo, aceita Jesus e fala: Senhor, eu creio que o Senhor pode me curar. Pode, claro que pode. Precisa ver se Deus vai querer, porque tem coisas que são consequências, e a consequência é um preço muito alto a pagar. Amém? Quando você orar por uma colheita, Deus então pedirá primeiro a semente. Deus pode multiplicar aquilo que não existe? Sim ou não? Não. Multiplicação é algo que se faz a partir de algo, não é mesmo? Elias estava orando, ele não precisou da semente, ele precisou da oração. Ele precisava de algo sobrenatural. Ele pediu multiplicação? Não, ele pediu a própria chuva. E ele sabia que a chuva dependia de uma nuvem, ainda que fosse pequena. Todas as coisas começam pequenas, para depois então crescer. Ponto 5. Por que o auxiliar de Elias viu somente uma pequena nuvem? Simples, tudo que é grande um dia foi pequeno. Amém? Tudo começa a partir de um, para que venha uma multidão. Se você não está disposto a começar no pequeno, dificilmente você vai alcançar aquilo que é grande. Naquele dia nós ouviremos do Senhor, que vai dizer assim: bem-vindo, filho amado, foste fiel no pouco, no pequeno, e eu te colocarei no muito. Quando nós somos fiéis nas coisas pequenas, tenha certeza que aquilo que é pequeno vai crescer, vai multiplicar, vai evoluir. Talvez você está dizendo: poxa, mas está tudo tão pequeno, meu comércio é tão pequeno, minha família ainda ganha tão pouco, sabe, as coisas estão tudo tão difícil. Amado, começa no pouco. As coisas pequenas na mão de Deus têm um grande potencial.
As coisas pequenas na mão de Deus vai se tornar grandes coisas. Jesus, ele multiplica pães e peixes, sabe? E dá comida para milhares de pessoas. E ainda no final sobra 12 cestos de pães e peixes. Mas ele multiplicou o quê? Que tinha um jovem lá que tinha pão. Os apóstolos disseram: mestre, dispensa um pouco, porque eles estão com fome. Até que ele chega em casa, não tinha padaria, mercado, loja de R$1, no caminho não. Eles andavam quilômetros, né? Para ouvir Jesus. Eles estavam no deserto. E Jesus disse assim: mas não tem ninguém que tenha um pão, que tenha um peixe? Ah, tem um rapaz aqui, mas o que é? Esses pães e esses peixes para alimentar essa multidão. Jesus disse: me traga. Ele precisava da semente, ele precisava do princípio. Às vezes nós queremos ser abençoados, mas não somos dizimistas. Às vezes nós queremos ser próximos, mas você nunca dizima na casa do Senhor, e quando dizima é errado, é um valor simbólico. Deus só vai multiplicar a partir daquilo que você entregar a Ele, e quando você entregar, Ele multiplica 100 vezes mais. E como de fato, amado, quando sobra 12 cestos de pães e peixes, simboliza os 12 meses do ano. Isso quer dizer que quando Deus faz uma multiplicação, Ele multiplica para que no ano todo, durante todo o ano, você seja abençoado. E quando acaba o ano, volta a estaca zero, começa tudo de novo, mais 12 meses. Porque você está debaixo do manto, você está debaixo da nuvem de glória, você está debaixo da graça do Senhor. Sabe? Deus, ele pode pegar, usar um humilde emprego, talvez você ganhe pouco dinheiro, mas é no pouco que Deus vai te honrar e vai te abençoar. Amém, meu irmão? Aquela pequena nuvem era muito importante, porque aquela pequena nuvem representava o próprio Jesus. Quando ele volta, o profeta diz: você está vendo alguma coisa? Ele diz: ah, profeta, eu estou vendo uma nuvem, mas eu estou vendo ela de muito longe. Se eu fizer assim, por isso a mão de um homem, tá? Se eu fizer assim, ó, a minha mão esconde ela, do tamanho da mão de um homem. Muitas pessoas leem esse texto e não entendem porque é o tamanho da mão de um homem. A minha é do tamanho, a do Daniel é quase 2 da minha. Então, esse princípio de mão de homem não dá para saber. Por isso que a Bíblia fala a mão de um homem, porque ele olha de longe, ele poderia dizer: olha, o tamanho do meu dedo, eu olho assim, ó, de longe, parece que ela estava muito longe mesmo. Mas ele disse: se eu fizer assim, é o tamanho da minha mão. Ou ele poderia dizer: o tamanho da mão de um homem aberto. Então era algo que ele estava enxergando muito pequeno e de longe. O profeta disse: então corre, porque a chuva vai vir e talvez não dê tempo de chegar na casa do rei. Sabe o que é isso, amado? Atitude, fé, princípio de confiança. Dizer: Deus, eu orei e o Senhor mandou. Talvez você está orando, alguém olha para a tua vida e diz assim: mas isso aí é a bênção? Desse tamanhozinho? Isso não é nada. E às vezes a gente dá ouvido e dizendo: é verdade, eu orei e o Senhor fez algo tão pequeno, e começamos a desvalorizar aquilo que Deus está fazendo. É no pequeno que Deus faz grandes coisas. É no princípio que Deus faz uma multidão acontecer. E aquela pequena nuvem foi tomando forma, foi crescendo. Ela não precisou virar a estação do ano para que ela pudesse criar corpo. Ela então cria corpo, amado. E começa a cair relâmpagos, raios e trovões. Começa a acontecer, sabe? E a chuva então veio. E toda a terra, toda aquela terra, aquela cidade, aquele país ficou maravilhado com o que estava acontecendo. Com Deus, todas as portas se tornam abertas. Toda situação se torna eficaz. Eu gostaria, meu irmão, que você, este ano, colocasse diante do Senhor o único princípio de buscar ao Senhor e ter intimidade com Ele. Como que eu faço isso, pastor? Nós precisamos entender que as suas primeiras horas do dia, assim que você acorda, são as suas primícias. Tem gente que acorda, a primeira coisa que faz, pega o celular na cabeceira da cama e vai ver o que é que postaram no Face, no Twitter, vai se for a mensagem do WhatsApp, não fala nem bom dia, assim. Já que você gosta tanto de tecnologia,
sabe? Baixa o aplicativo da Bíblia, né? E usa o próprio celular e lê. Começa lendo 1, 2 versículos. Daqui a pouco você vai conseguir ler de 1 a 2 capítulos por dia. Antes mesmo de sair da tua cama, antes mesmo de escovar os dentes. Isso é primícia. Isso é o primeiro que você tem que fazer. Sabe? E fica durante o dia inteiro pensando naquela mensagem. Coisa que você faz já. Mas pensando naquela mensagem que te mandaram de postar, né? Por alguma fanpage. Talvez pelo WhatsApp. Ou alguma mensagem que te mandaram. Às vezes um vídeo engraçadíssimo. Que alguém passou, o outro deu uma porrada e ele caiu no chão. Olha que coisa engraçada. Vê o outro sendo machucado, ferido, e você passa o dia inteiro mandando para todo mundo. E o Senhor diz: eu gostaria que você pensasse em mim o quanto eu penso em você 24 horas. Começa a gerar, irmãos, a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não é difícil. Ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, sabe, ter o Espírito Santo para falar contigo dia a dia, face a face. É muito simples, é muito fácil. É quando você der crédito a ouvir a voz do Senhor. E você só pode ouvir a partir do momento que você lê a palavra dele. E consequentemente você ora e adora. Amém? Gerando a abundante chuva é quando tudo estava seco e você gera agora o teu grão. Eu quero orar por você.